Queria falar sobre um personagem da Bíblia hoje, que está lá em Marcos 10. Eu vou ler do 46 até o 52. Fala do cego Bartimeu. O cego Bartimeu. Irmãos, vamos ler o texto primeiro. Marcos 10, 46 a 52. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Eu, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia a Jesus estrada afora. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, antes de começar a explicar o contexto e essa, esse personagem aqui, falar desse personagem, eu queria falar o seguinte: esse cego Bartimeu, num certo sentido, ele simboliza aqui todos nós, viu, irmãos? Ele simboliza o ser humano em geral, né? Como é que o ser humano é? O ser humano é cego. Todo mundo nasce cego, espiritualmente, né? E na beira do caminho. Todos nascem cegos. Então, tudo o que aconteceu com esse cego Bartimeu, nós podemos trazer para nós no dia de hoje. Tudo, né? Então, nós vamos aprender aqui com esse personagem aqui e vamos ver como que a gente pode aprender com ele. Vamos começar no versículo 1. Bartimeu não era crente. Olha o que diz o versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Bom, quer dizer, ninguém nasce crente. Eu falei para vocês que ele simboliza a todos nós, né? Todos nós temos que se converter. Ninguém nasce crente. Então, você viu, por isso que eu estou falando. Ele simboliza, na verdade, a todos nós. Então, ninguém nasce crente, porque ele estava à beira do caminho, nem na multidão ele estava. Você sabe, a maioria da multidão não era crente, mas ele nem na multidão ele não estava. Ele nem seguia Jesus, ele estava na beira do caminho, ele era cego e estava na beira do caminho. Então, alguém precisava se converter. Bom, na teologia reformada, e nós cremos nisso, cremos que a teologia mais próxima da teologia bíblica, da doutrina dos apóstolos, né, nós cremos na predestinação, né, que Deus chamou as pessoas. Tem vários textos da Bíblia que são bem claros, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, aqueles que iam ser salvos, né? Então nós cremos nisso. Mas muitos dizem assim: bom, mas se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, então a gente não precisa pregar, né? Mas o apóstolo Paulo, né, também fala, né, lá acho que em Gálatas, em outras cartas dele também, ele fala: mas como ouvirão se não há quem pregue? E como irão se não forem enviados? Então a gente tem que pregar. Não interessa que aqueles que vão ser salvos já foram escolhidos antes da fundação do mundo. Não interessa isso. A gente tem que pregar. Como explicar? Tem coisas que é difícil de entender, mas e aí? O que eu posso fazer? Né? Como explicar, por exemplo?
uma coisa é certa, Deus é que conduz tudo, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, correto? Então Deus está no controle de tudo. Mas, paralelo com essa verdade, tem uma outra verdade, que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Como explicar isso? Como explicar que aqui tem 20 lâmpadas e uma só luz? Você consegue explicar? Então é difícil explicar, né? Deus está no controle de tudo, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, mas ao mesmo tempo eu sou responsável pelos meus atos. Se eu fizer alguma coisa errada, eu sou responsável, vou prestar conta. É difícil explicar, mas uma coisa é certa, a Bíblia é bem clara em relação a isso. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, olha o versículo 47, segundo princípio. Alguém pregou para Bartimeu, irmãos, olha aqui. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso aqui é um relato, isso aqui é um texto descritivo. É um relato de um fato que ocorreu. E por que que Deus fez questão que esse relato desse cego estivesse aqui? Para que nós hoje aprendêssemos com a história desse cego. Simboliza a nossa vida. Então alguém pregou para ele. Então isso aqui é um resumo. Mas aqui ouvindo aqui para dar para ouvir. Lendo aqui dá para imaginar. Ouvindo que era Jesus, que foi assim no estalo, ele ouviu que era Jesus. Não, alguém deve ter pregado, alguém deve ter insistido, entendeu? Olha, é Jesus que vai passar, você não quer experimentar? É assim, alguém pregou para ele, alguém pregou para esse cego aqui, entendeu? Então, tem nós todos nascemos sem a salvação, mas alguém tem que pregar. Então nós temos que pregar. Não é porque a pessoa foi escolhida antes da fundação do mundo, quem é salvo, que a gente não precisa pregar. Ainda no versículo 47, terceiro, princípio. Bartimeu clamou, irmãos. Clamou, olha aqui, versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clamou, irmão. Sabe, sem clamor, sem oração, irmãos, a gente não vai para frente. Por que a Bíblia fala de intercessão? Por que muitas vezes nós oramos por alguém? Porque a pessoa não é crente ainda, ou está meio novo na igreja, então alguém tem que orar. Se ela não ora, oremos nós por ela, para que ela se converta, que ela intercedemos por ela. Mas espera aí, mas a hora que ela se converte, que ela vem na igreja, que ela começa a conhecer, ela tem que começar a orar também. Não pode ser aquele irmão 6 horas. Conheci uma irmã que ela sabia que eu gostava de orar, ela não podia me ver. Via 3 quarteirão de distância, 6 horas por mim! Não podia me ver, até o pessoal apelidava de, não foi eu que apelidei não, mas o pessoal apelidava ela de irmã 6 horas. Por quê? Mas será que é uma pessoa dessa hora? Porque se ela ora também, até tá bom. Mas o problema é quando só pede para os outros e a pessoa não ora. Então, precisamos orar. Sem oração, sem clamor, não tem vitória. Quarto princípio, Bartimeu não ligou porque os outros diziam, irmãos. Olha, Bartimeu não ligou porque os outros diziam, versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele não ligou para chacota. O que simboliza isso aqui? E muitos o repreendiam. Simboliza o seguinte: com 2, 3 meses de convertido, encontrei com o cara na rua, ele falou assim: puxa vida, cara, a gente tinha até uma admiração por você, a gente até achava você um cara inteligente, mas agora você caiu nessa daí, cara, você virou crente, cara, isso é tudo enganação, cara, como é que você foi cair nessa, entendeu? O cara falou isso para mim, eu tinha uns 2, 3 meses de convertido, ele falou isso para mim, um amigo meu, E teve um outro que falou o seguinte: mas quando eu me converti, Deus já tinha colocado no meu coração que eu queria mudar. E aí quando eu me converti, eu falei: Deus, eu quero mudar. Entendeu? Deus já tinha colocado isso no meu coração. Só que é o seguinte, você sabe, você não consegue mudar do dia para a noite, né? E outra, às vezes os outros percebem a mudança da gente, mas a gente não percebe. Eu já estava uns 3 meses na igreja, e aí o que acontece? Uns 3 meses na igreja, e eu não tinha visto muita mudança ainda, e eu estava preocupado, porque eu estava achando que eu não tinha conseguido mudar. Mas aí eu encontrei com um cara na rua, ele falou assim: pô, cara, mas você está fanático, hein? Você mudou, hein? Quer dizer, nossa, eu senti uma alegria tão grande, eu nunca esqueço desse dia. Eu senti uma alegria tão grande, porque eu falei: nossa, eu consegui, cara.
entendeu? Eu consegui, eu estou conseguindo, entendeu? Eu fiquei numa alegria tão grande, entendeu? Mas tem gente que se ele vem para a igreja e passa na rua, alguém chama ele de fanático, ele não vem mais, ele fica nervoso, ele fica bicudo. Mas assim não dá. Entendeu? Aqui o cego aqui, repreenderam ele, deve ter falado um monte de bobagem para ele. Você está aí fedido, cara. Tem 5.000 pessoas, tem 2.000, não sei quantas pessoas que tinha, o texto não fala. Mas tem um monte de gente seguindo Jesus aí, Jesus não está com tempo para isso não curou ninguém. Você acha que ele vai curar você, rapaz? Eu estou fedido, você mendigo, cara. Você nem faz parte aí da turma de Jesus, você está na beira do caminho. Eles devem ter falado um monte para ele, e o que ele falou? Cada vez gritava mais. Cada vez gritava mais. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Próximo princípio. Bartimeu perseverou. O mesmo texto. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Quer dizer, ele não só clamou, como ele perseverou no seu clamor. O maior problema do crente não é não orar. Os crentes oram, mas não perseveram na oração. Esse é o problema. Orar, a maioria dos crentes ora, mas poucos perseveram. Então muitos cristãos clamam, mas muito poucos perseveram com o seu clamor. E a vitória está ali, é perseverar no seu clamor. Aliás, vou falar para você, não é só na vida cristã, no mundo secular também, quem não persevera não tem nada, irmãos. Quem não persevera, ou está trabalhando lá, nada contra, é uma profissão digna também. Mas está lá, ou é borracheiro, ou é... Sabe, você vem de pedreiro, tudo bem, profissão digna, né? Está trabalhando direitinho, honestamente, louvado seja Deus. Mas tem outros que perseveraram, não estudaram, perseveraram, não parou no meio da faculdade, foi até o fim, e já se formou e está no emprego lá no escritório com ar-condicionado, ganhando 5, 6, 7, 8, 10. Entendeu? Então, até no mundo secular é assim, quem não persevera não conquista nada. Tem que ter perseverança, né? Então esse cego aqui, ele perseverou no seu clamor. Olha, 6, irmãos. Irmãos, Jesus parou para atender o cego. Entendeu? Sabe o que é? Se você for crente mesmo, se você clamar, se você perseverar no seu clamor, um dia ele vai parar para te atender. Ele vai parar para te atender. Já pensou? Ele vai parar para resolver o seu problema. Ele vai parar para atender a sua causa. Olha que coisa tremenda, não é? Mas tem gente que quer, está com um problema para resolver, quer passar uma toalhinha na porta do banco. Tem outro que está com um problema para resolver, ele quer ir jogar na Mega Sena. Mas assim não dá. Qual versículo que está dando essa instrução na Bíblia, meu Deus? A Bíblia diz para trabalhar e perseverar e ser honesto, que Ele vai te abençoar. Provérbios diz que o lucro fácil vai embora, fácil, né? Mas quem trabalha honestamente vai prosperar, Deus abençoa, né? Então, próximo. E esse ponto aqui é interessante. Esse ponto aqui é fantástico. Bartimeu jogou fora a capa. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Primeiro ele deu um salto, ele não teve dúvida, ele não foi devagarinho, será se eu vou, será se eu não vou, será se eu vou, será se eu não vou, me segura porque eu vou, me segura porque eu vou, entendeu? Ele não, sabe, ele deu um salto, ele não teve dúvida, entendeu? Mas olha a questão aqui, ele lançou fora a capa, e aqui quando ele diz que lançou fora a capa, eu preciso explicar o significado disso aqui. Em Israel naquela época, eu imagino que né? Imagino não, tenho certeza. Gente desonesta sempre houve. Parece que agora está um pouquinho pior, mas sempre houve gente desonesta. E muito provavelmente por causa da desonestidade, é lógico, né? Em Israel havia um costume na época, né? De que uma pessoa que era considerada mendigo mesmo, que precisava de ajuda, ela recebia uma capa. Com aquela capa, ela estava autorizada a pedir esmola. Entendeu?
Seria mais ou menos o seguinte. Os irmãos que recebem Bolsa Família não entendam mal, não estou querendo botar no mesmo nível, mas seria mais ou menos. Você está lá, você recebe Bolsa Família, você comprovou que as condições suas não são muito boas e tal, tem um filho, 2 filhos, 3 filhos para criar, então você recebe um documento lá, né, ou agora é o cartãozinho, né, vai lá para receber a Bolsa Família. Então, e recebe o cartãozinho. Não é assim, cada um, quem quiser Bolsa Família vai pegar lá no banco. Não é assim, tem que passar na triagem lá, tem que ter o cartãozinho. Então lá era assim. Então acho que para que pessoas não recebessem sem precisar, talvez tinha esse controle. Então, se fosse comprovado mesmo que a pessoa não tinha a mínima condição, então ela receberia esta capa, e esta capa então autorizaria ela a pedir esmola. Porque não é todo mundo pedir esmola, era errado pedir esmola, né? Quebrava as leis pedir esmola, mas quando essa pessoa recebia essa capa, então ela estava autorizada a pedir esmola, tá certo? Então é mais ou menos como se fosse um documento que autorizasse a pedir esmola essa capa. E o interessante, quando Jesus chamou, ele jogou fora a capa. Jesus chamou e falou, não vou precisar mais pedir esmola. Olha que coisa interessante. E aqui eu não posso me esquecer de um fato que aconteceu na minha vida. Uns 20 anos atrás já. Eu estava numa igreja, ministrando, uma igreja igual a essa assim, só que estava lotada. Devia ter umas 150 pessoas. E no meio da pregação, né, veio uma pessoa na frente. E vai, o que você quer? Queria uma oração. Bom, eu não fiquei muito feliz, porque o que acontece? Ele podia ter esperado o final do culto, né? Ou antes do culto, na hora do louvor. Mas no meio da pregação, vou parar para fazer uma oração para ele, eu esqueço que eu ia pregar aqui, a palavra fica difícil, né? Fica complicado. Eu não fiquei nem um pouco feliz. Mas lógico, não fui mal educado com ele, não fui grosso com ele. Mas eu tentei fazer ele voltar para orar depois, mas ele insistiu, e aí eu falei, não. Vou brigar com o rapaz aqui agora, né? Tá bom, então, vamos fazer uma oração. Mas eu confesso que eu fiz a oração meio desanimado, porque no meio da coisa, né? E não era tão, não significa que hoje eu sou, mas era menos maduro do que hoje, né? Então, né? Por dentro eu fiquei bem chateadão. Eu sei que eu fiz a oração meio assim, meio de qualquer jeito. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, vamos orar aqui, vamos ficar de pé aqui, vamos estender as mãos para o rapaz aqui. E nem orei direito. Falei assim, quer saber de uma coisa? Olha, no domingo que vem, aí ele falou, ele era gago, sabe? Aí a oração que ele pediu foi o seguinte, ele falou, eu estou com um tumor na cabeça, vou operar sexta-feira. E queria que você fizesse uma oração. Mas eu falei, não foi em tom profético, eu falei em tom meio de desânimo mesmo, eu estava meio aborrecido de ter vindo fazer a oração. Eu falei, quer saber de uma coisa? No domingo que vem, sexta-feira você vai lá, o médico vai falar que você não vai precisar fazer cirurgia, coisa nenhuma, e domingo que você vem aqui dar o testemunho. Não. Eu falei no impulso assim, meio que eu não gostei muito daquela situação, né? O que aconteceu? Quando foi no domingo, ele veio dar o testemunho que o médico falou que não tinha mais tumor, veio sem gagueira e sem tumor. No domingo veio dar o testemunho. Mas o fato mais interessante foi que me fez lembrar desse cara aqui, o mendigo lançou fora a capa. O fato mais interessante foi o seguinte, que na sexta-feira, quando ele foi para ir no hospital, a igreja era Ubatuba, mas ele foi no hospital em Caraguá. Quando ele saiu de casa para ir para o hospital em Caraguá, para fazer a cirurgia, ele não ia levando a bolsa da roupa. E aí a mulher chamou ele. Chamou, meu bem, o senhor esqueceu, eu arrumei a roupa para você aqui. Você esqueceu de levar a bolsa. Ele falou, não vou precisar. Não, meu bem, você vai fazer a cirurgia, você precisa sim. Não vou precisar. E não levou. Por isso que eu me lembrei. Por isso que eu me lembrei desse fato. Entendeu? O cara falou que não ia precisar levar a roupa. A mulher arrumou a roupa para ele levar e ele falou que não precisava. Então, o que acontece? Eu não estou dizendo que você tem que ter fé para isso. Em toda e qualquer situação, você extrapolar assim. Mas em alguns momentos que você vê que você não tem muita saída, Deus geralmente vai gerar essa fé. E se você der o passo, Deus vai, né? Vai te ajudar, né? Ele vai te ajudar, né? Então é o que aconteceu com ele aqui. Precisa de fé.
a vida cristã sem fé não tem vitória, irmãos. E, estou quase terminando. 8. Bartimeu sabia o que queria, irmãos. Você já viu crente que não sabe o que quer? Crente, gente que não é crente, mas... gente que não é crente ainda passa, mas crente que não sabe o que quer, irmãos. Interessante, porque olha o versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que querem que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Ora, a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Deus só atende a oração que é feita de acordo com a sua vontade. Bom, se Deus só atende a oração que é de acordo com a vontade dele, se ele só atende aquilo que ele já queria fazer mesmo sem eu pedir, por que eu tenho que pedir? É uma boa pergunta, não é? Ele só vai atender a minha oração de acordo com aquilo que ele já queria fazer na minha vida. Se não é algo que ele já tinha intenção de fazer, ele não vai atender, porque a Bíblia diz que ele só atende a oração se for de acordo com a vontade dele. Não? Então por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que pedir? Por quê? Eu vou explicar aqui agora por quê. Não? Veja bem. Perguntou-lhe Jesus: que quer que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Espera aí. A vontade de Jesus era curar o cego. Mas ele não sabia se a vontade do cego era ser curado. Talvez o cego chegasse a ele e dissesse, o Jesus falasse para o cego: o que tu queres que eu te faça? O cego: arruma um cego, um médico para fazer uma cirurgia para mim. Senhor Jesus, arruma alguém aí dos seus discípulos, pega uma oferta com seus discípulos para mim comprar um óculos. Prestou atenção? Deus só atende a nossa oração se fizermos de acordo com a nossa vontade. Ele já sabe o que é melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Ele já sabe e ele quer dar para nós o melhor. E o melhor é só ele que sabe o que é melhor para nós. Mas o que acontece? Ele quer ouvir a oração para ver se você também quer isso. O cego podia ter pedido um óculos, podia ter pedido um médico para... Então tem crente que não sabe o que quer. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Uma hora está na igreja, outra hora está na outra. Né? Eu sempre falo, tem os extremos, né? Tem os extremos. Tem aquela pessoa que está na igreja, o pastor está roubando. Ladrão. Entendeu? Porque, sabe, existe pastor ladrão? Sim. Existe pastor honesto. Existe médico ladrão? Existe médico honesto. Existe dentista ladrão? Toda raça tem o verdadeiro e tem o falso. Toda raça não, toda profissão, melhor dizendo. Tem o verdadeiro e tem o falso. Tem mesmo. Você entendeu? Tem mesmo. Mas o que acontece? Tem o falso e tem o... Eu perdi o fio da minha lói. Ah, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Não? Então, tem que saber o que a gente quer. Tem pessoa que não sabe o que quer. Hoje quer ser médico, né? Hoje quer ser... eu queria falar o seguinte. Tem pessoas que estão nos extremos. Né? A igreja está fazendo tudo errado, né? Sabe, a igreja rouba, a igreja prega tudo diferente da palavra, mas ele está ali. Não, estou perseverando. Estou perseverando. Entendeu? Você está vendo que está todo mundo indo para o inferno, está todo mundo indo para o buraco, e você está perseverando. Esse é um extremo. Mas tem aqueles outros também que cada dia está numa igreja. Qualquer coisinha, aqui eu não fico mais. Você prestou atenção que tudo tem os extremos? E os extremos sempre é muito ruim, entendeu? Então muitas vezes você sair de uma igreja que você está, é a melhor coisa que você faz. Está todo mundo indo para o buraco, a igreja se perdeu, a igreja está pregando tudo errado, é a melhor coisa que você faz. Mas por outro lado também, você não pode qualquer coisinha sai. Hoje estou aqui, hoje estou ali, hoje estou lá. Tem gente que não sabe o que quer. Hoje eu quero comprar um carro, amanhã eu quero comprar uma bicicleta. Hoje eu quero casar, no outro dia eu já quero fazer faculdade. A pessoa tem que ter planos e perseverar nesses planos, senão nunca vai conquistar nada. Então tem que saber o que quer. Porque como é que Deus vai ajudar? Como é que você vai conseguir alguma coisa se você mesmo não sabe para onde? Como é que você vai chegar no Rio de Janeiro se você está andando e você mesmo não sabe para onde você está indo? Hein? Responde para mim. Não vai chegar a lugar nenhum, você mesmo está andando e não sabe para onde está indo. Então o cego aqui foi claro.
Senhor, eu quero um óculos. Não. Senhor, eu quero enxergar. Quero enxergar. Não significa que um óculos não possa ser uma bênção de Deus. Não significa. Mas naquele momento ele tinha fé para isso e ele, não, eu quero enxergar. Não significa que você tomar um remédio não possa ser um milagre de Deus, não possa ser a mão de Deus. Não é só o que é sobrenatural também, que é Deus, porque aí é querer apequenar muito Deus, né? Achar que só o que é extraordinariamente sobrenatural que é Deus. Não. Você acordou hoje de manhã, não é uma coisa sobrenatural se acordar, mas se acordou e respirou, irmão, louvado seja Deus, é Deus que te fez respirar. Não, tá certo? Então, e por fim, olha aqui, seja feito conforme a tua fé. Irmão, eu gosto disso daqui. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, quando eu era novo convertido, assim, não muito novo, né, mas 2, 3, 4, 5 anos de convertido. Aconteciam muitas curas no meu ministério. Por quê? Hoje não acontece muito, né? Acontece menos. Por quê? Eu perdi a fé? Não. Porque eu não era pastor ainda, não dirigia igreja. O trabalho meu era só evangelístico. Eu ia para todo lugar evangelizar. Entendeu? Era um trabalho mesmo evangelístico. Então eu só lidava com gente que não era crente, pessoa possessa, era pessoa endemoniada, era pessoa, né? E Deus me treinou nisso. Mas hoje, como eu dirijo uma igreja, então eu lido mais com gente crente mesmo, né? Então, obviamente, não acontece tanto essas coisas. Só lido mais com crente. Vou expulsar demônio todo dia se eu lido mais com crente, né? E a enfermidade é a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Hoje não acontece tanto, mas no começo acontecia muito. E o que eu achava? Que eu era poderoso. Entendeu? Expulsava demônio de 3, 4. O culto da igreja lá era 3, 4. Tinha vezes que no dia era 3, 4. E aí na sua igreja quantos demônios expulsou? Nenhum. Na minha foi 3. Entendeu? Eu achava que era poderoso. Depois eu fiquei sabendo o seguinte. Por que expulsava tanto demônio lá na minha igreja? Porque um bairrozinho pequenininho tinha 4 salões de macumba daqueles fervorosos. Não tinha nada a ver que eu ser poderoso, é que tinha muita macumba lá, pois tinha muita gente endemoniada. Só isso. Tinha nada a ver com a minha mão poderosa. Entendeu? E por que muita gente era curada? Porque bastante gente que enferma me procurava, porque era um trabalho evangelístico. E eles eram curados por causa da fé deles. Eu aprendi na Bíblia, eles eram curados por causa da fé deles. Se Jesus, o Senhor dos senhores, diz, não foi pela minha fé, não foi eu, foi a tua fé que te salvou. Se Jesus falou isso, eu vou dizer que a minha mão é ungida. Como muitos apóstolos de hoje aí falam, a minha mão é ungida, se eu botar a mão... Crente que fica andando quilômetros atrás de pastor ungido com a mão poderosa. Irmão, a tua fé te salvou. A tua fé. Eu não estou dizendo que não tem pessoas que têm o dom. Por exemplo, todos podem cantar. Mas você concorda que tem gente que canta mais bonitinho? Por quê? Ele tem o dom de cantar. Tá certo? Todos podem orar para a enfermidade. Mas você concorda que tem alguém que tem um dom, parece mais específico a orar para a enfermidade? Tem. Entendeu? Então, se ao seu redor tem alguém que se sentiu, percebeu que tem esse dom, amém. Por quê? Custa nada, vou pedir para ele orar. Não tem problema nenhum nisso. Mas ficar por aí correndo atrás de apóstolo, atrás de gente com a mão ungida, isso não é bíblico, não. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Não? Então, irmãos, primeiro, temos que pregar para que as pessoas sejam salvas. Depois, temos que ensinar elas a palavra, temos que ensinar elas a clamar, temos que ensinar elas a orar, a clamar, temos que ensinar elas a perseverar nesse clamor, temos que ensinar elas a ter fé. Não é? É isso.
Porque sabe por quê? Eu não consigo dar vitória para ninguém não aqui. Você tem que conquistar a sua vitória. É mais ou menos aquela história, que não é um versículo bíblico, mas é uma coisa que tem, né? É mais ou menos aquela história, né? Eu não quero te dar o peixe, eu quero te dar a isca para você pescar. Entendeu? Então temos que ensinar a pessoa a vencer. Eu não tenho que vencer, nem Jesus, eu tenho que ensinar a pessoa a vencer. Não tem que vencer pelos outros. Né? Amém?